A prefeitura de uma cidade, preocupada com o meio ambiente, com o problema da falta de espaço físico adequado destinado a depósitos de lixo, criou uma cooperativa de reciclagem em parceria com os moradores de baixa renda. A tabela 1 fornece os preços de venda em reais de cada quilo de papel, vidro e plástico referente à primeira semana dos meses de setembro de 2009 e setembro de 2010. Amiguinho, a tabela 1, isso é muito importante, fornece os preços de venda desses materiais aqui, tá? Em setembro de 2009 e depois setembro de 2010. Já a tabela 2 expressa a quantidade total em quilos vendida desses três materiais, né? Na primeira semana dos meses mencionados acima, e o rendimento em reais referentes, né, à venda dos materiais reciclados obtidos nas referidas semanas. Vamos lá? Ó, essa tabela aqui, ó, informa pra gente que o preço do papel, de cada quilo de papel, em setembro de 2009 era 30 centavos, o vidro era 20 e o plástico era 50. Já em setembro de 2010, aqui é 0,40, aqui 0,30 e aqui R$1. Certo, amiguinhos? São os preços. Informa que foram vendidos 8 mil quilos, né, desses três materiais na primeira semana de setembro de 2009 e 9 mil quilos na primeira semana de setembro de 2010. E aqui ele fornece o rendimento 2.580 da primeira semana de setembro de 2009. Certo, amiguinho? Com esses dados aqui, eu vou conseguir montar um sisteminha e encontrar o X, o Y e o Z. O que é o X, Y e Z, professor? A quantidade de papel vendida na primeira semana de setembro de 2009, eu vou chamar de X. A quantidade de vidro na primeira semana de setembro de 2009, eu vou chamar de Y. E a quantidade de plástico, eu vou chamar de Z. Certo, amiguinho? Então, vai lá comigo, hein? Primeira equação. X mais Y mais Z tem que dar 8 mil quilos, que é o que ele fala aqui. A quantidade total vendida na primeira semana de setembro de 2009, 8 mil quilos. Então, X mais Y mais Z igual a 8 mil. A segunda equação, ele fala, né, está mencionado aqui na tabela, que esses 8 mil quilos representam um rendimento de R$ 2.580. Mas qual é o preço do papel? 30 centavos. Do plástico, 20 centavos. E do vidro, 20 centavos. E do plástico, 50 centavos. Né? Então, 0,3 vezes X, 0,2 vezes Y e 0,5 vezes Z dá esse rendimento que é 2.580. Então, 0,3x mais 0,2y mais 0,5z igual a 2.580. A terceira equação vem da informação que tem aqui em cima. Quer ver? Ó? Sabe-se que na primeira semana de setembro de 2010, ó, primeira semana de setembro de 2010, aqui embaixo, ó, foram vendidos 50% a mais de papel do que o vendido na primeira semana de 2009. 50% a mais, amiguinho, é lá de porcentagem, né? Pode assistir a aulinha de porcentagem. Para aumentar 50% em cima de algum valor, eu multiplico ele por 1,5, tá? 50% a mais é multiplicar alguma coisa por 1,5. Então, foram vendidos 50% a mais de papel do que na primeira semana de 2009. E iguais quantidades que aquelas comercializadas na primeira semana de 2009 de vidro e plástico. Então, olha só, amiguinho, esses 9 mil quilos aqui de setembro de 2009, de onde que vem esses 9 mil? Foi vendido 50% a mais de papel. Então, 1,5x. E as mesmas quantidades de vidro e plástico, mais Y mais Z, né? 1,5x mais Y mais Z. Aí dá esse 9 mil que a gente tem aqui. Então aqui estão as minhas três equações. Eu vou encontrar o X, o Y e o Z. Depois eu vou analisar o que ele está pedindo, tá bom? Vamos lá então, amiguinho. A equação que eu vou escolher para somar com as outras é a equação número 1, certo? Essa aqui. E eu vou optar por cancelar o Y. Se eu multiplicar ela por menos 1, né? E somar com a terceira, ó, fica menos Y com mais Y. Some o Y. Se eu multiplicar ela por menos 0,2 e somar com a segunda, fica menos 0,2y com mais 0,2y. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou multiplicar ela por menos 0,2 e somar com a segunda. Agora me ajuda, amiguinho. Olha lá, ó. Eu estou multiplicando por menos 0,2, tá? E eu estou somando com essa aqui. Beleza? Menos 0,2 vezes x dá menos 0,2x. Mais 0,3x dá 0,1x.
Menos 0,2y com mais 0,2y cancela o y. Menos 0,2z com mais 0,5z dá 0,3z. Menos 0,2 vezes 8.000 dá menos 1.600. Mais 2.580 dá 980, tá, amiguinho? Agora eu vou multiplicar ela por menos 1 e somar com a terceira. Pode ser? Então tá, ó. Menos x com mais 1,5x dá 0,5x. Menos y com mais y elimina o y. Menos z com mais z elimina o z. Menos 8.000 com mais 9.000 dá 1.000. Ó, eu encontrei um sisteminha bem simplificado agora. Se eu simplesmente passar o 0,5 dividindo, eu acho x. X igual a 1.000 dividido por 0,5, que é 2.000, tá, amiguinho? Substituindo esses 2.000 aqui na primeira equação. 0,1 vezes 2.000 mais 0,3z igual a 980. 0,1 vezes 2.000 é 200. Passa para lá diminuindo. 0,3z igual a 980 menos 200. Z igual a 780. Aí passa o 0,3 dividindo. Z igual a 2,600. Se eu substituo isso aqui e isso aqui na primeira equação, x mais y mais z igual a 8.000. O x é 2.000. O y eu quero encontrar. O z é 2,600 igual a 8.000. 2 mais 2,600 dá 4,600. Passa para lá diminuindo. Y é 8.000 menos 4,600. Isso dá 3.400. Ó, amiguinho, eu acabei de encontrar a quantidade total, né, recolhida em setembro de 2009. 2.000 quilos de papel, 3.400 quilos de vidro e 2.600 quilos de plástico. Tá bom, amiguinho? Ó, vamos colocar isso aqui, né? Papel, 2.000 quilos. Aqui, ó. Vidro, 3.400. Tá? Plástico, 2.600. Agora vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Interprete e analise o texto dado, escrevendo a expressão matemática que conduz ao valor de R. Determine-o. Ele quer o R. Sabe o que é o R, amiguinho? A quantidade arrecadada de dinheiro, rendimento, em setembro de 2010. Esse é o R. Amiguinho, qual é o preço do papel em setembro de 2010? 40 centavos. O vidro, 30 centavos e o plástico, R$1. Então, se eu pegar esses valores aqui e multiplicar, eu tenho a resposta, né? Errado. Tem um errinho aí muito grave. Qual que é, professor? Olha só o texto. Na primeira semana de setembro de 2010, foram vendidos 50% a mais de papel do que o vendido na primeira semana. Ô amiguinho, na primeira semana de setembro de 2010, na primeira semana de setembro de 2009, 2.000 quilos de papel. Em 2010, 50% a mais. E 50% a mais de 2.000, 3.000 quilos. Então, para eu ver o valor desse R, amiguinho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 3.000 vezes 0,4. Isso dá 1.200. Eu tenho que fazer... Aí ele fala a mesma quantidade de vidro, né, e plástico. Então, eu tenho que fazer 3.400 vezes o preço do plástico aqui, ó, 0,30. Quanto é que vai dar 3.400 vezes 0,30, amiguinho? Isso vai dar 1.020. E eu tenho que fazer 2.600 vezes 1. Isso dá 2.600. Somando tudo, né, eu vou ter a resposta final para a minha questão. Então, meu R, né, vai ser quanto? Olha que bonitinho. Meu R vai ser R$4.820. Daí a resposta final da minha questão.